Filhote de Caramelo implorava por ajuda para sua mãe, até que apareceu um idoso e tudo mudou. O filhote de Caramelo estava desesperado. Suas patinhas pequenas levantavam poeira na rua de terra enquanto ele corria de um lado para o outro, latindo com uma insistência que parecia um pedido urgente de ajuda. Quem passava pensava que era apenas mais um cachorro de rua fazendo barulho. Mas não era. Algo muito mais sério estava acontecendo. De tempos em tempos, o filhote parava, olhava para dentro de um terreno abandonado e voltava a latir ainda mais alto, como se estivesse tentando convencer qualquer pessoa a segui-lo. Dentro daquele terreno, escondida entre mato alto e pedaços de madeira velha, estava sua mãe, fraca demais para se levantar. O sol já começava a esquentar a pequena comunidade costeira, e o cheiro de maresia misturado com pão fresco vinha da padaria da esquina. Foi nesse momento que um idoso chamado Sebastião apareceu caminhando devagar pela rua, segurando um pequeno saco com pão que acabará de comprar. Sebastião era conhecido na região por sua rotina tranquila. Todas as manhãs ele fazia o mesmo caminho, cumprimentava os vizinhos e voltava para casa em silêncio. Mas naquele dia, algo diferente chamou sua atenção. O latido do filhote não parecia comum. O Caramelo correu até ele, parou por um segundo, olhou em seus olhos, e saiu correndo de novo em direção ao terreno. Parou, virou a cabeça e latiu outra vez. Era como se estivesse dizendo, vem comigo. Sebastião franziu a testa, curioso. Em tantos anos vivendo ali, ele já tinha visto muitos animais na rua. Mas nunca um filhote agir daquela forma. Foi então que ele decidiu segui-lo. Antes de continuar essa história emocionante, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. É sempre muito especial saber de onde cada pessoa está acompanhando essas histórias. Agora imagine a cena. O mato alto se mexendo com o vento do litoral. O som distante das ondas batendo nas pedras. E aquele filhote pequeno andando na frente, olhando para trás a cada 2 passos para ter certeza de que Sebastião ainda estava ali. Quando finalmente chegaram ao fundo do terreno, Sebastião entendeu tudo. Ali estava a mãe do filhote. Deitada no chão, cansada, sem forças para se levantar. O olhar do idoso mudou imediatamente. Ele colocou o saco de pão no chão, se abaixou devagar e observou a situação com cuidado. O filhote se aproximou da mãe e voltou a olhar para Sebastião, como se estivesse esperando que ele fizesse alguma coisa. Naquele momento simples, silencioso, algo começou a mudar dentro do coração daquele homem. Sebastião havia passado anos vivendo sozinho, mantendo distância de qualquer responsabilidade que pudesse trazer preocupação. Mas aquele pequeno cachorro parecia determinado a quebrar essa rotina. E ele nem imaginava que aquele encontro inesperado, naquela rua tranquila, seria apenas o começo de uma história que mudaria não só a vida dele, mas também a de muitas outras pessoas da comunidade. O que ninguém poderia prever é que aquele filhote Caramelo ainda guardava uma surpresa que iria tocar o coração de todo o bairro. Mas isso só começaria a aparecer nos dias seguintes, quando o filhote tomaria uma decisão que ninguém esperava. O filhote de Caramelo corria de um lado para o outro na rua de terra, levantando pequenas nuvens de poeira com suas patas ainda desajeitadas. Seus latidos eram insistentes, quase desesperados. Quem passava pensava que era apenas mais um cachorro de rua fazendo barulho, como tantos outros que viviam naquela pequena comunidade perto do mar. Mas aquele latido tinha algo diferente. O sol da manhã começava a esquentar o chão, e o cheiro de pão fresco escapava pela porta da padaria da esquina. Algumas pessoas carregavam sacolas com frutas, outras varriam as calçadas enquanto conversavam sobre o calor daquele verão. O filhote parava por um momento, olhava para um terreno abandonado cheio de mato alto e voltava a latir com ainda mais força. Dentro daquele terreno, escondida entre pedaços de madeira velha e folhas secas, estava sua mãe. A cadela respirava devagar, com o corpo fraco demais para se levantar. Seus olhos seguiam cada movimento do filhote, como se confiasse completamente que ele encontraria ajuda. Mas as pessoas continuavam passando. Alguns apenas balançavam a cabeça. Mais um cachorro largado, murmurou uma senhora enquanto seguia seu caminho. O filhote correu atrás dela por alguns metros, latiu, depois voltou para a frente do terreno. Seu pequeno corpo tremia de ansiedade. Ele precisava que alguém entendesse. Foi então que um homem idoso apareceu caminhando pela rua. Sebastião vinha da padaria com um pequeno saco de pão nas mãos. Era um homem de passos lentos, chapéu de palha e olhar calmo. Todos no bairro conheciam sua rotina. Todas as manhãs ele fazia o mesmo caminho, cumprimentava algumas pessoas e voltava para casa.
Desde que seus filhos haviam se mudado para cidades distantes, sua vida tinha ficado silenciosa demais. Quando o latido do filhote ecoou novamente, Sebastião parou. Ele observou o cachorro por alguns segundos. O filhote correu até ele imediatamente, abanando o rabo, mas não com alegria. Havia urgência naquele gesto. Ele deu 2 voltas em volta do idoso e depois saiu correndo em direção ao terreno. Parou. Olhou para trás. Latiu. Sebastião franziu a testa. O que foi, pequeno? O filhote correu até ele de novo, puxou levemente a barra de sua calça com a boca e voltou a correr para o terreno. Aquilo chamou sua atenção. Sebastião tinha vivido muitos anos perto de animais. Sabia reconhecer quando um cachorro queria brincar e quando queria mostrar alguma coisa. Está bem, eu vou ver, murmurou ele. O filhote pareceu entender. Ele caminhou na frente, olhando para trás a cada poucos passos para garantir que Sebastião ainda o seguia. O terreno abandonado estava tomado por mato alto. O vento que vinha do mar fazia as folhas se mexerem lentamente. O cheiro de terra quente e madeira velha dominava o lugar. Quando chegaram ao fundo do terreno, o filhote correu até um ponto entre os arbustos. Sebastião se aproximou devagar. Foi então que ele viu. A mãe do filhote estava deitada no chão, respirando com dificuldade. Seu corpo magro mostrava sinais claros de cansaço e falta de alimento. O idoso se agachou imediatamente. Ah, agora eu entendi. O filhote se aproximou da mãe e encostou o focinho nela. Depois olhou para Sebastião com atenção, como se esperasse uma solução. Aquele olhar mexeu profundamente com o coração do homem. Sebastião ficou alguns segundos em silêncio, pensando no que fazer. Ele não tinha planejado cuidar de animais. Nos últimos anos evitava qualquer responsabilidade nova. Sua vida já era tranquila demais para mudanças. Mas aquele filhote não parecia disposto a desistir. Sebastião suspirou. Espere aqui. Ele caminhou de volta para casa, que ficava apenas 2 ruas dali. Voltou alguns minutos depois com uma tigela de água e pedaços de pão. O filhote correu ao redor dele animado, mas deixou que a mãe fosse a primeira a se aproximar da comida. A cadela bebeu água lentamente. Sebastião ficou sentado ali por um tempo, observando os dois. O vento do mar soprava suave, trazendo o som distante das ondas. O sol subia no céu e aquecia ainda mais a manhã. Parece que você sabia exatamente quem chamar, não é? Disse ele olhando para o filhote. O caramelo abanou o rabo. Naquele momento simples, algo mudou dentro de Sebastião. Talvez sua rotina silenciosa estivesse prestes a ganhar um novo significado. E talvez aquele pequeno filhote tivesse encontrado muito mais do que ajuda. Talvez tivesse encontrado um amigo. Nos dias seguintes, Sebastião começou a acordar com um pensamento novo que não fazia parte de sua rotina há muitos anos. Antes mesmo de preparar o café da manhã, ele olhava pela janela em direção à rua de terra, como se esperasse ver algo ou alguém passando por ali. O vento vindo do mar continuava trazendo aquele cheiro salgado que sempre fazia parte das manhãs da comunidade. O som das ondas ao longe e o canto das aves misturavam-se com o barulho das vassouras nas calçadas e das conversas tranquilas entre vizinhos. Mas agora havia também outra coisa em seus pensamentos. O filhote de caramelo. Na manhã seguinte ao encontro no terreno abandonado, Sebastião voltou ao local levando uma pequena tigela com água e um pouco de comida simples que tinha em casa. Ele caminhou devagar pela rua, imaginando se os dois ainda estariam ali. Quando chegou perto do terreno, ouviu um latido conhecido. O filhote apareceu correndo pelo mato alto, como se estivesse esperando por ele desde cedo. O pequeno corpo balançava de felicidade, e o rabo se movia com tanta força que parecia não caber em si. Sebastião não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Ele entrou no terreno com cuidado, afastando os galhos com as mãos. A mãe do filhote continuava deitada no mesmo lugar, mas parecia um pouco mais alerta. Seus olhos acompanhavam cada movimento do homem. Sebastião colocou a tigela no chão. O filhote aproximou-se primeiro, cheirou a comida, mas logo olhou para a mãe e deu um pequeno passo para o lado, permitindo que ela se aproximasse. Aquilo chamou a atenção do idoso. Mesmo sendo tão pequeno, o filhote demonstrava uma lealdade impressionante. A cadela comeu devagar, ainda fraca, mas com mais disposição do que no dia anterior. Depois de beber água, levantou a cabeça e observou Sebastião com um olhar mais tranquilo. O homem sentou-se sobre um pedaço de madeira caída e ficou ali por alguns minutos, apenas observando os dois. Com o passar dos dias, aquela visita se transformou em uma rotina.
Todas as manhãs, após passar na padaria e comprar pão fresco, Sebastião levava um pouco de comida e água para o terreno abandonado. O filhote sempre aparecia primeiro, correndo em sua direção como se reconhecesse o som de seus passos na rua. Aos poucos, alguns vizinhos começaram a notar. Uma senhora que varria a calçada comentou que o idoso parecia ter arrumado novos companheiros. Um pescador que voltava do mercado de peixe disse ter visto o filhote seguindo Sebastião até metade da rua antes de voltar para o terreno. Mas nem todos estavam satisfeitos com aquilo. Alguns moradores começaram a comentar que cães de rua poderiam trazer problemas para o bairro. Diziam que, se mais animais aparecessem, a situação poderia sair do controle. Essas conversas começaram a circular pela pequena associação de moradores da comunidade. Sebastião ainda não sabia disso. Para ele, aqueles momentos silenciosos no terreno haviam se tornado algo importante. Sentado ali, ouvindo o vento passando pelo mato e vendo o filhote correr ao redor, ele sentia algo que não sentia havia muito tempo. Uma sensação simples de companhia. O caramelo também parecia cada vez mais confortável com sua presença. Em algumas manhãs, ele se aproximava e sentava perto de Sebastião, olhando para ele com curiosidade, como se estivesse tentando entender aquele humano que aparecia todos os dias. Certo dia, algo diferente aconteceu. Depois de comer, o filhote não voltou imediatamente para perto da mãe. Em vez disso, começou a seguir Sebastião quando ele saiu do terreno. O idoso caminhou alguns metros pela rua e percebeu passos leves atrás de si. Quando se virou, encontrou o pequeno caramelo parado no meio da rua de terra, olhando para ele com atenção. O filhote havia tomado uma decisão. Ele não queria apenas ajuda para sua mãe. Ele também queria acompanhar aquele homem que havia entendido seu pedido. Naquela manhã, Sebastião caminhava devagar pela rua de terra, segurando o saco de pão que havia comprado na padaria. O sol ainda estava subindo no céu e a brisa do mar deixava o clima mais fresco. Ele pensava em voltar para casa, preparar o café e talvez cuidar das poucas plantas que mantinha no quintal. Foi então que ouviu passos leves atrás de si. Quando virou a cabeça, viu o filhote de caramelo parado no meio da rua, olhando diretamente para ele. O pequeno cachorro não parecia assustado nem perdido. Pelo contrário, parecia decidido. Sebastião observou o filhote por alguns segundos. O caramelo deu 2 passos à frente e abanou o rabo. O idoso suspirou, como se estivesse percebendo o que estava acontecendo. Ele continuou andando. Poucos segundos depois, ouviu novamente os passinhos atrás de si. Sebastião virou-se mais uma vez. O filhote continuava seguindo, mantendo uma pequena distância, mas sem desistir. A rua ainda estava tranquila. Algumas pessoas varriam as calçadas, outras conversavam perto das portas das casas simples pintadas com cores claras que refletiam o sol da manhã. Uma vizinha que colocava roupas para secar no varal observou a cena. Ela sorriu ao ver o pequeno cachorro seguindo o idoso. Sebastião caminhou até a esquina e parou. Olhou para o filhote com atenção. Ele sabia que a mãe do caramelo ainda estava no terreno abandonado. O pequeno provavelmente nunca havia ido tão longe. Com um gesto calmo, apontou na direção de onde tinham vindo. O filhote inclinou a cabeça, como se estivesse tentando entender o que aquilo significava. Sebastião falou em voz baixa, quase como se conversasse com uma criança. Ele explicou que o filhote precisava voltar para perto da mãe. Por alguns segundos, o cachorro ficou parado, olhando para ele. Depois virou o corpo lentamente e correu de volta pela rua de terra, desaparecendo entre as plantas altas do terreno abandonado. Sebastião voltou para casa com a sensação estranha de que algo estava mudando em sua rotina. Na manhã seguinte, tudo aconteceu novamente. Após alimentar a mãe do filhote no terreno, Sebastião saiu caminhando para casa. O caramelo ficou por alguns instantes ao lado da mãe, mas logo começou a seguir o idoso outra vez. Dessa vez ele foi um pouco mais longe. Sebastião percebeu que o filhote era cuidadoso. Sempre caminhava alguns passos atrás, como se não quisesse incomodar, mas também não queria perder o caminho. Quando chegaram perto da casa do idoso, o caramelo parou. A casa de Sebastião era simples, com um pequeno portão de madeira e um quintal onde cresciam algumas plantas e um velho pé de acerola. O cheiro das frutas maduras misturava-se com o aroma de café que vinha da cozinha. O filhote ficou parado do lado de fora, observando. Sebastião abriu o portão, entrou e colocou o saco de pão sobre a mesa da varanda. Quando voltou até o portão, encontrou o caramelo sentado na calçada, olhando para ele com curiosidade. Aquele olhar parecia perguntar se ele poderia ficar.
Sebastião apoiou as mãos no portão e ficou alguns segundos pensando. Ele havia passado anos evitando se apegar a qualquer coisa nova. Sua vida era tranquila, silenciosa e previsível. Mas aquele pequeno cachorro estava começando a quebrar essa tranquilidade de uma maneira inesperada. Mesmo assim, Sebastião sabia que o filhote ainda tinha uma responsabilidade. Sua mãe continuava no terreno, fraca e dependente. Com um gesto calmo, o idoso apontou novamente para o caminho de volta. O caramelo hesitou por um momento, depois levantou-se e correu pela rua de terra mais uma vez. Enquanto observava o filhote desaparecer na distância, Sebastião percebeu algo importante. O pequeno cachorro não estava apenas pedindo ajuda. Ele estava construindo, aos poucos, uma ligação que nenhum dos dois havia planejado. Com o passar das semanas, a presença de Sebastião no terreno abandonado começou a fazer parte da paisagem da pequena comunidade. Todas as manhãs ele atravessava a rua de terra com uma tigela, um pouco de comida e água fresca. O filhote de caramelo já o reconhecia de longe e corria ao seu encontro antes mesmo de ele chegar perto do portão enferrujado do terreno. O mato alto continuava balançando com o vento que vinha do mar. Às vezes o cheiro de peixe fresco do mercado próximo chegava até ali, misturando-se com o cheiro de terra úmida e folhas secas. A mãe do filhote já demonstrava sinais claros de melhora. Ela conseguia levantar a cabeça com mais facilidade e, em alguns dias, até tentava ficar de pé por alguns segundos antes de voltar a se deitar. Sebastião percebia essas pequenas mudanças com atenção. Ele sempre se sentava no mesmo pedaço de madeira que havia encontrado no primeiro dia e observava os dois. O caramelo costumava correr pelo terreno, explorar os cantos e depois voltar para perto da mãe ou do idoso. Aos poucos, a confiança entre eles crescia. Em uma dessas manhãs, o filhote fez algo que chamou a atenção de Sebastião. Depois de comer um pouco, ele pegou um pedaço de pano velho que estava preso entre os galhos e começou a puxá-lo com a boca. Arrastou o pano pelo chão até perto da mãe e depois até onde Sebastião estava sentado. O idoso observou aquilo com curiosidade. O caramelo parecia gostar de carregar coisas na boca. Ele segurava o pano com cuidado e caminhava orgulhoso pelo terreno, como se estivesse realizando uma tarefa importante. Sebastião percebeu que o filhote tinha uma energia diferente, uma inteligência curiosa que aparecia em pequenos gestos. Mas, enquanto aquela rotina se fortalecia, as conversas entre alguns moradores também começavam a crescer. Na pequena mercearia do bairro e nas portas das casas, algumas pessoas comentavam sobre os cães no terreno abandonado. Alguns diziam que o idoso estava sendo bondoso demais. Outros demonstravam preocupação. Uma tarde, durante uma reunião simples da Associação de Moradores, o assunto apareceu. Alguns vizinhos falaram que animais de rua poderiam atrair outros cães e acabar causando bagunça nas ruas. Outros lembraram que o bairro sempre havia sido tranquilo e que era melhor evitar problemas futuros. Sebastião ainda não sabia dessas conversas. Naquela mesma semana, ele percebeu outra mudança no comportamento do filhote. Depois de comer e brincar por alguns minutos, o caramelo começou a acompanhá-lo novamente até a rua. Desta vez caminhou ainda mais longe do terreno antes de parar. Ele parecia dividido entre dois lugares. De um lado, sua mãe que ainda precisava de cuidado. Do outro, o homem que aparecia todos os dias trazendo ajuda e companhia. Sebastião também sentia esse conflito crescer dentro de si. Em algumas noites, sentado na varanda de casa com uma xícara de café nas mãos, ele pensava na situação. O canto distante dos grilos e o barulho das folhas do pé de acerola balançando no quintal preenchiam o silêncio. Ele sabia que estava se envolvendo mais do que havia planejado. Mas também sabia que aquele filhote havia mudado algo em seus dias. Na manhã seguinte, quando chegou ao terreno, encontrou o caramelo esperando perto da entrada, como se tivesse estado ali observando o caminho desde cedo. O filhote correu até ele, feliz. Sebastião se agachou para colocar a tigela no chão, mas naquele momento percebeu algo que fez seu coração apertar levemente. Do outro lado da rua, dois moradores observavam a cena em silêncio. Pela forma como conversavam e olhavam para o terreno, ficava claro que aquela história estava começando a chamar a atenção de mais pessoas do que Sebastião imaginava. Nos dias que se seguiram, os olhares dos moradores começaram a se tornar mais frequentes. Sempre que Sebastião atravessava a rua com a tigela nas mãos, alguém observava da janela, da calçada ou da porta de alguma casa. A pequena comunidade era acostumada a perceber cada mudança em sua rotina tranquila. O filhote de caramelo continuava recebendo o idoso com a mesma alegria de sempre. Bastava Sebastião aparecer na esquina para o pequeno cachorro surgir correndo entre o mato alto do terreno abandonado. O rabo balançava rápido,
e seus passos pareciam cada vez mais firmes. A mãe do filhote também apresentava melhora. Já conseguia ficar de pé por alguns instantes e caminhar alguns passos curtos antes de voltar a descansar. Ainda estava magra e cansada, mas seus olhos mostravam mais energia. Sebastião sentia uma satisfação silenciosa ao perceber essa recuperação gradual. Em uma manhã de céu limpo, enquanto colocava água fresca na tigela, ele ouviu passos atrás de si. Ao virar-se, encontrou Clara parada perto da entrada do terreno. Ela era uma professora aposentada que morava 2 ruas abaixo da casa dele. Era conhecida no bairro por participar das atividades comunitárias e ajudar na organização de festas tradicionais. Clara observou o filhote correndo pelo terreno com um sorriso tranquilo. Ela comentou que já havia ouvido falar daquele cachorro pequeno que parecia seguir Sebastião sempre que podia. Disse que alguns moradores estavam comentando sobre isso na associação do bairro. Sebastião ouviu em silêncio. Clara explicou que algumas pessoas estavam preocupadas com a presença de cães de rua, mas que outras viam a situação com mais compreensão. Segundo ela, a comunidade estava dividida entre quem achava que os animais deveriam ser levados para um abrigo municipal e quem acreditava que poderiam continuar ali com algum cuidado. Sebastião sentiu um leve peso no peito ao ouvir isso. Ele sabia que o abrigo da cidade tinha regras rígidas. Animais levados para lá raramente voltavam para a. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final. Tem uma palavra surpresa esperando por você. Comunidade. Além disso, muitos ficavam em espaços pequenos, esperando que alguém decidisse adotá-los. O filhote de caramelo, que naquele momento puxava um pedaço de galho seco pelo chão, parecia completamente alheio àquela conversa. Clara continuou observando o cachorro por alguns minutos. Ela percebeu algo curioso. Sempre que o galho escapava de sua boca, o filhote rapidamente o pegava novamente e o levava até perto de Sebastião. Era como se ele gostasse de carregar objetos e apresentá-los. A professora comentou que aquilo parecia uma forma de brincadeira inteligente. Sebastião concordou com um leve sorriso. Clara então contou que, no centro de convivência para idosos da cidade, existia um pequeno programa em que alguns cães treinados visitavam os moradores para levar companhia e alegria. Ela explicou que esses animais aprendiam tarefas simples e desenvolviam uma ligação especial com as pessoas. Enquanto falava, observava o filhote correndo novamente com o galho. Sebastião não respondeu imediatamente. A ideia parecia distante da realidade daquele pequeno cachorro de rua. Mesmo assim, a professora comentou que alguns cães com comportamento curioso e sociável conseguiam aprender mais rápido do que muitos imaginavam. Depois de alguns minutos de conversa, Clara despediu-se e seguiu pela rua em direção à praça principal, onde já começavam os preparativos para a festa de São João que aconteceria dali a algumas semanas. Sebastião permaneceu sentado no pedaço de madeira observando o filhote. O caramelo aproximou-se e deixou o galho no chão perto dele, como se estivesse oferecendo um presente. Naquele momento, uma ideia começou a surgir lentamente na mente do idoso. Talvez aquele pequeno cachorro tivesse mais possibilidades pela frente do que qualquer um no bairro estava imaginando. A conversa com Clara ficou na mente de Sebastião durante vários dias. Enquanto caminhava pela rua nas manhãs seguintes, ele lembrava das palavras da professora e observava o comportamento do filhote com mais atenção. O caramelo parecia sempre disposto a aprender algo novo. Em uma manhã de céu nublado, o vento que vinha do mar trazia o cheiro forte de chuva. O terreno abandonado estava mais úmido, e as folhas grudavam no chão de terra escura. Quando Sebastião chegou, encontrou o filhote brincando com um pedaço de corda velha que provavelmente havia sido deixado ali muito tempo antes. O pequeno cachorro segurava a corda com a boca e tentava puxá-la entre os galhos. Quando viu o idoso, correu imediatamente em sua direção, arrastando a corda pelo chão. Sebastião se agachou para colocar a tigela com comida e água. O filhote deixou a corda cair perto dele, como já havia feito com o galho dias antes. Depois ficou olhando, esperando alguma reação. Sebastião pegou a corda e balançou levemente no ar. O caramelo imediatamente tentou alcançá-la com um pequeno salto desajeitado. Seus olhos brilhavam com entusiasmo. A cena fez o idoso sorrir. Ele percebeu que o cachorro não apenas gostava de brincar. Parecia prestar atenção em cada movimento, tentando entender o que Sebastião fazia. Enquanto isso, a mãe do filhote observava tudo deitada perto dos arbustos. Sua recuperação continuava lenta, mas evidente. Naquele dia ela conseguiu caminhar alguns passos até a tigela sozinha.
Esse pequeno progresso deixou Sebastião satisfeito. Nos dias seguintes, ele começou a levar pequenos objetos de casa para brincar com o filhote. Um pano velho, uma pequena bola feita com meias enroladas e até um pedaço de madeira leve. O caramelo parecia fascinado com cada novidade. Sempre que Sebastião jogava o objeto a uma curta distância, o filhote corria atrás, pegava com cuidado e voltava em sua direção. Nem sempre acertava o caminho de volta, às vezes deixava o objeto cair no meio do percurso, mas tentava novamente. Era um aprendizado lento, mas visível. Certa tarde, enquanto Sebastião voltava do mercado com uma sacola de frutas, viu o caramelo esperando perto da entrada do terreno. O filhote parecia já reconhecer o horário em que ele costumava passar por ali. Assim que o viu, começou a caminhar ao lado do idoso por alguns metros. Sebastião percebeu que o cachorro estava mais confiante. Seus passos já não eram tão hesitantes como antes. O corpo parecia mais forte, e o rabo se movia com tranquilidade. Mas naquele mesmo dia, algo diferente aconteceu. Do outro lado da rua, dois moradores conversavam perto de um portão. Eles observavam a cena enquanto Sebastião caminhava com o filhote por alguns metros. O olhar deles era sério. Quando Sebastião passou, ouviu parte da conversa. Os homens comentavam que a associação de moradores estava planejando pedir ajuda da prefeitura para recolher alguns cães de rua da região. Diziam que era uma forma de manter a ordem antes da grande festa de São João que aconteceria na praça do bairro. Sebastião continuou andando, mas aquelas palavras ficaram em sua mente. Ao chegar ao terreno, ele se sentou no pedaço de madeira como fazia todos os dias. O filhote aproximou-se trazendo a pequena bola de meias que ele havia deixado ali na manhã anterior. O caramelo deixou a bola aos pés do idoso e olhou para ele com expectativa. Sebastião pegou o objeto devagar e ficou observando o cachorro por alguns segundos. Naquele momento ele percebeu que aquela relação já havia se tornado muito mais importante do que imaginava no início. E agora, talvez fosse preciso fazer algo para proteger o pequeno caramelo e sua mãe antes que as decisões da comunidade mudassem completamente o destino deles. As semanas continuaram avançando, e a pequena comunidade começou a se transformar com a aproximação das festas de São João. Bandeirinhas coloridas começaram a aparecer atravessando as ruas, presas entre postes e telhados. O cheiro de milho cozido, pamonha e bolo de fubá já surgia em algumas casas onde as famílias começavam a se preparar para a celebração. Na praça principal, moradores se reuniam para organizar as barracas, separar mesas e decidir quem ficaria responsável por cada tarefa. A música de forró já podia ser ouvida em alguns ensaios improvisados durante o fim da tarde. Sebastião observava essas mudanças enquanto caminhava pela rua de terra em direção ao terreno abandonado. O saco de pão em suas mãos balançava suavemente, e o som das sandálias no chão seco marcava o ritmo de seus passos. Quando se aproximou da entrada do terreno, viu o filhote de caramelo esperando como de costume. O pequeno cachorro correu até ele com alegria, mas algo diferente aconteceu logo depois. Em vez de correr imediatamente para a tigela de comida, o caramelo voltou para perto da mãe e começou a caminhar lentamente ao redor dela. A cadela agora conseguia levantar-se com mais firmeza. Seus movimentos ainda eram cuidadosos, mas era possível perceber que estava recuperando parte de sua força. Ela caminhou alguns passos até a tigela e bebeu água sem precisar de ajuda. Sebastião observou a cena com atenção. Aquilo era um sinal de progresso, mas também trazia uma nova preocupação. Se a mãe do filhote continuasse melhorando, talvez ela começasse a se afastar do terreno em busca de alimento, como muitos cães de rua faziam. Isso poderia colocá-la em situações difíceis pelas ruas movimentadas da região. Enquanto pensava nisso, ouviu passos se aproximando. Clara apareceu novamente na entrada do terreno, segurando uma pequena sacola de pano. Ela cumprimentou Sebastião com um sorriso tranquilo e se aproximou devagar para não assustar os animais. Dentro da sacola havia alguns pedaços de biscoito simples próprios para cães que ela havia comprado na cidade. O filhote se aproximou curioso, mas manteve certa distância no começo. Clara colocou um dos biscoitos no chão e esperou pacientemente. Depois de alguns segundos, o caramelo pegou o petisco com cuidado e começou a mastigar. Clara comentou que havia participado de outra reunião da Associação de Moradores. Ela explicou que alguns vizinhos continuavam preocupados com a presença de cães de rua no bairro, principalmente com a proximidade das festas, quando muitas pessoas de outras regiões costumavam visitar a comunidade. Segundo ela, havia sido sugerido que a prefeitura fosse avisada para recolher alguns animais antes do evento. Sebastião ouviu tudo em silêncio. O caramelo, sem perceber a tensão daquela conversa, corria pelo terreno com um dos biscoitos na boca,
como se fosse um tesouro precioso. Clara então comentou algo que chamou a atenção do idoso. Ela explicou que, se um cachorro tivesse um responsável ou demonstrasse estar sendo cuidado regularmente por alguém da comunidade, muitas vezes poderia permanecer no local sem ser levado para o abrigo. Essa informação fez Sebastião refletir. Ele olhou para o filhote, que naquele momento voltava em sua direção carregando um pequeno pedaço de madeira. O caramelo colocou o objeto aos pés do idoso e sentou-se diante dele, abanando o rabo com expectativa. Sebastião pegou o pedaço de madeira e o jogou a poucos metros de distância. O filhote correu imediatamente para buscá-lo e voltou orgulhoso. Clara observou aquilo com interesse. Ela comentou que aquele comportamento de buscar e trazer objetos era um sinal claro de atenção e disposição para aprender. Enquanto o sol da tarde iluminava as bandeirinhas coloridas que começavam a aparecer nas ruas, Sebastião percebeu que talvez estivesse diante de uma decisão importante. Se quisesse proteger o caramelo e sua mãe, talvez precisasse assumir um papel maior na vida daquele pequeno cachorro. As manhãs começaram a se tornar mais claras e frescas, sinalizando a chegada do outono. O vento do mar soprava com leveza, carregando o cheiro de folhas secas misturado com o aroma do pão fresco que escapava da padaria da esquina. Sebastião acordava cedo, como sempre, mas agora havia algo a mais que o motivava a sair de casa. O filhote de caramelo já o esperava na esquina, com os olhos brilhando de expectativa e o rabo abanando sem parar. O pequeno cachorro parecia ter desenvolvido uma rotina própria. Ele conhecia cada passo de Sebastião, cada movimento do corpo e até o som de suas sandálias no chão de terra. Era como se tivesse aprendido a antecipar cada ação do idoso. Ao chegar no terreno abandonado, Sebastião percebeu que a mãe do filhote estava um pouco mais ativa. Ela conseguia caminhar alguns metros e parecia atenta a tudo o que acontecia ao redor. O filhote corria ao seu redor, latindo suavemente e brincando com pedaços de madeira e pequenas bolas improvisadas. Cada gesto do cachorro parecia ter um propósito, e Sebastião não conseguia deixar de admirar sua inteligência. Clara apareceu naquele dia trazendo um pacote de biscoitos para cães e algumas revistas sobre treinamento simples. Ela comentou que existia um programa no Centro de Convivência para Idosos, onde cães eram treinados para visitas terapêuticas. O objetivo não era apenas ensinar comandos, mas também criar uma ligação entre o animal e as pessoas. Ela sugeriu que o caramelo poderia se beneficiar de algo assim. Sebastião ouviu atentamente, mas sentiu um misto de ansiedade e esperança. Ele ainda precisava se acostumar com a ideia de se comprometer com algo maior, algo que mudaria completamente a rotina dele e do filhote. No entanto, ao olhar para os olhos do cachorro, sentiu que não havia outra escolha. O pequeno estava pronto para algo maior, e ele precisava acompanhar. Durante aquela manhã, Sebastião começou a praticar pequenos exercícios com o filhote. Primeiro, ele pegou um pedaço de pano e jogou alguns passos à frente. O cachorro correu atrás, pegou o objeto e voltou orgulhoso. Depois, tentou ensinar o caramelo a seguir um caminho simples pelo terreno sem se distrair. Nem sempre deu certo, mas cada tentativa era acompanhada de paciência e elogios silenciosos. O progresso era lento, mas visível. Enquanto praticavam, a mãe do filhote observava de perto, e o filhote, curioso, parecia esperar pela aprovação dela cada ação bem-sucedida. Sebastião percebeu que havia criado um vínculo não apenas com o filhote, mas também com a mãe, que agora confiava nele totalmente. Mais tarde, quando o idoso estava prestes a sair, Clara sugeriu que começassem a registrar o progresso do cachorro em pequenas anotações. Ela explicou que isso ajudaria a organizar o treinamento e mostraria à comunidade que o animal estava sob cuidados constantes. Sebastião aceitou a ideia com um leve sorriso, sentindo que finalmente tinha um propósito novo em sua rotina silenciosa. Enquanto caminhava de volta para casa com o filhote ao lado, Sebastião percebeu que a ligação entre eles se fortalecia a cada passo. O pequeno cachorro demonstrava lealdade, inteligência e coragem, mas também havia uma doçura e confiança que começava a tocar profundamente o coração do idoso. Naquele dia, Sebastião entendeu que não se tratava apenas de cuidar de um filhote. Era também sobre redescobrir a própria vida, abrir espaço para novos vínculos e, aos poucos, transformar não apenas a rotina dele, mas também a de toda a comunidade. O pequeno caramelo estava prestes a se tornar uma presença capaz de unir pessoas, transmitir alegria e ensinar paciência e afeto. Com a chegada do outono, as manhãs tornaram-se mais frescas e úmidas. O vento do mar carregava o aroma salgado, misturado ao cheiro de terra molhada e folhas caídas. Sebastião, agora completamente integrado à rotina do filhote de caramelo e de sua mãe, começou a perceber pequenas mudanças na comunidade ao seu redor. Alguns vizinhos que antes olhavam com desconfiança começaram a sorrir ao vê-lo atravessando a rua com o cachorro.
Outros continuavam preocupados com a presença de animais no terreno abandonado, especialmente com a festa de São João se aproximando. Naquele dia, Sebastião levou uma pequena caixa de brinquedos improvisados para o terreno. Bolas de meia, panos e pedaços de madeira foram organizados em um canto onde o filhote pudesse brincar e aprender sem se machucar. O caramelo, curioso e cheio de energia, começou a explorar cada objeto. Ele carregava as bolas na boca, pulava por entre os arbustos e, em alguns momentos, parava para olhar a mãe, como se perguntasse se ela aprovava suas ações. Clara chegou logo depois trazendo biscoitos e algumas ideias para tornar o treinamento mais estruturado. Ela sugeriu pequenas tarefas diárias que pudessem estimular a inteligência do filhote e fortalecer o vínculo com Sebastião. A professora explicou que, embora o filhote fosse jovem, seu comportamento demonstrava grande capacidade de atenção e lealdade, características fundamentais para qualquer programa de interação terapêutica. Sebastião começou a perceber que aquele processo exigiria paciência. Em alguns momentos, o filhote se distraía com o vento, os cheiros ou o barulho distante do mercado. Em outros, se aproximava da mãe antes de terminar uma tarefa, interrompendo o exercício. Cada falha era um pequeno obstáculo, mas Sebastião se manteve firme, recompensando o cachorro com carinho, palavras suaves e pequenos petiscos. Durante uma manhã particularmente nublada, um problema inesperado surgiu. Uma chuva leve começou a cair, transformando o terreno em um pequeno lamaçal. O filhote escorregava entre a terra úmida, e a mãe tentava se levantar sem sucesso. Sebastião precisou intervir, carregando a cadela para um canto mais seguro e limpando a lama do pequeno caramelo para que ele não se machucasse. O esforço físico e a preocupação fizeram-no sentir o peso da responsabilidade, mas também o fizeram perceber o quanto estava envolvido emocionalmente com aqueles dois seres. Mais tarde, Clara chegou com um saco extra de biscoitos e sugeriu atividades para fortalecer a confiança do filhote mesmo em situações adversas. Ela explicou que cães inteligentes aprendem melhor quando enfrentam desafios controlados e recebem reforço positivo, e que a paciência e constância do cuidador são essenciais. Sebastião entendeu que seu papel era tanto de guia quanto de protetor. Durante aquela tarde, o caramelo começou a responder melhor aos comandos simples. Ele carregava objetos, seguia instruções e demonstrava cuidado com a mãe. Cada vitória era pequena, mas trazia um sentimento profundo de realização. Sebastião percebeu que o progresso do filhote não era apenas físico ou mental, mas também emocional. Enquanto caminhava de volta para casa com o caramelo ao lado, Sebastião sentiu uma alegria silenciosa. O pequeno cachorro não era mais apenas um filhote de rua, ele era um parceiro, um amigo que trazia propósito, emoção e aprendizado à sua vida. Apesar dos desafios, a sensação de estar construindo algo duradouro preenchia seu coração de maneira única. A manhã chegou clara e serena, com o céu tingido de azul e o vento do mar trazendo o aroma doce das flores do bairro. Sebastião caminhava pela rua de terra em direção ao terreno abandonado, com o coração acelerado de uma forma que não sentia há anos. O pequeno filhote de caramelo já o esperava, latindo alegremente, correndo de um lado para o outro, abanando o rabo com entusiasmo. A mãe do filhote estava mais firme do que jamais estivera, caminhando alguns passos à frente com confiança e elegância. Era evidente que o cuidado diário e o carinho do idoso estavam dando resultados. O terreno, que antes parecia apenas um espaço esquecido pela comunidade, agora se transformará em um pequeno refúgio. Pedaços de pano, bolas improvisadas e brinquedos simples criavam um cantinho seguro onde o filhote podia brincar, explorar e aprender. O cheiro de terra misturado com o aroma do mar e o doce de frutas maduras vindas dos quintais próximos criavam uma atmosfera acolhedora. Naquele dia, a comunidade já começava a se movimentar para a festa de São João. Bandeirinhas coloridas tremulavam nas ruas, barracas eram montadas, e o som de sanfonas e risadas ecoava ao longe. Alguns moradores, que antes observavam com desconfiança a presença do filhote, agora paravam para sorrir e comentar como ele havia se tornado parte da rotina do bairro. Crianças pequenas se aproximavam e ofereciam carinhos tímidos, enquanto adultos curiosos admiravam o comportamento inteligente e dócil do pequeno cachorro. Sebastião sentou-se no pedaço de madeira que a semana servia de banco, observando o filhote correr em círculos e retornar com galho ou bola na boca. A mãe assistia de perto, como se aprovasse cada movimento, e o idoso percebeu o vínculo que crescia entre os três. Ele sentiu uma emoção profunda, misto de orgulho e ternura, ao perceber que aqueles pequenos seres haviam transformado sua vida silenciosa em algo cheio de propósito e alegria. Clara apareceu naquele momento, sorrindo e carregando uma sacola com biscoitos. Ela se aproximou do idoso e comentou como o filhote havia se tornado um exemplo para a comunidade. A professora sugeriu que, depois da festa,
poderiam apresentar o caramelo em pequenas visitas aos idosos da cidade, como forma de trazer companhia e alegria. Sebastião sentiu uma pontada de surpresa e felicidade. Ele percebeu que o que começou como um simples gesto de ajuda se transformará em algo maior, capaz de tocar muitas vidas. O filhote correu até Sebastião e subiu em suas pernas, latindo suavemente. Ele olhou para a mãe, que caminhava agora mais firme, e depois para Clara. Era como se dissesse que tudo valerá a pena, que cada esforço, cada momento de paciência e dedicação, tinha trazido aquele instante de felicidade plena. Sebastião acariciou o pequeno cachorro, sentindo o calor de seu corpo e a força do vínculo que haviam construído. A comunidade inteira parecia celebrar, mesmo sem perceber, aquele momento. O terreno abandonado, agora transformado em um pequeno refúgio, simbolizava a união, o cuidado e a dedicação que se espalhavam de forma silenciosa e poderosa. Sebastião percebeu que sua vida havia se transformado junto com a do filhote e da mãe, que agora caminhava com mais segurança, mostrando vitalidade e confiança. Enquanto o sol subia no céu, iluminando as bandeirinhas coloridas e o sorriso de cada vizinho, Sebastião olhou para o filhote e sussurrou palavras que resumiam tudo o que sentia. A amizade, a lealdade e a felicidade haviam chegado de forma inesperada, mas permanente. O pequeno caramelo não era mais apenas um cachorro de rua. Ele havia se tornado parte de uma história de amor, dedicação e transformação que tocaria não apenas o idoso, mas toda a comunidade. Fim. Você chegou até aqui? Então comente seca, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.